Seja muito bem-vindo de volta ao próximo capítulo da nossa reciclagem virtual. Agora trataremos sobre panes e anormalidades no paraquedas. Antes de entrarmos propriamente no assunto, vamos relembrar algumas alturas importantes. Você se lembra qual é a altura de decisão? Se você pensou em 2.500 pés, acertou. Se houver qualquer pane ou anormalidade no nosso paraquedas, é até os 2.500 pés que devemos decidir se iremos ou não pousar com ele. Se não conseguirmos pousar o paraquedas principal com segurança, devemos realizar o procedimento de emergência, desconectando o principal e acionando o reserva. A primeira coisa que devemos fazer quando temos um problema com o nosso paraquedas é diagnosticar se é uma pane ou uma anormalidade. Então vamos começar pelo grupo de alta velocidade, que requer uma ação imediata. Bag locks, tension knots, streamers, lineovers e grandes falhas estruturais fazem parte do grupo de alta velocidade. Em uma situação de bag lock, ao olhar para cima, você verá suas linhas esticadas com a bolsa, mas sem nenhuma parte do velame exposta. Essa é considerada uma pane de alta velocidade, onde inclusive a sua razão de queda pode aumentar porque vai diminuir parte do arrasto do seu corpo. Nos streamers, ao olhar para cima, você verá que o seu velame saiu da bolsa, mas que por alguma razão ele não se encontra em formato retangular. Ele vai estar chacoalhando num formato meio embolado e se após 5 segundos a abertura não se der por completa, você deve desconectar e comandar o seu paraquedas reserva. Os tension knots ocorrem quando as linhas geram pequenos nós, impossibilitando a abertura completa do velame. Em muitos casos, o velame vai estar assimétrico e o slider também não vai poder descer até o final. A lineover ocorre quando uma ou mais linhas de um grupo laçam o velame, estrangulando um lado, não permitindo a correta abertura. Em todos esses casos, o procedimento de emergência deve ser executado. E em todas as outras situações onde haja uma grande falha estrutural no velame, como rasgos onde você consegue ver o céu através do seu velame ou linhas estouradas, o mesmo procedimento deve ser executado. Pequenos rasgos no velame, somente uma linha estourada que não seja a do batoque, pilotinho no bordo de ataque, slider alto com células das pontas desinfladas, um freio solto e twists são situações consideradas anormalidades e precisam ser avaliadas antes de você tomar alguma atitude. Um pequeno rasgo no velame deve ter no máximo o tamanho da sua cabeça e você não deve ver o céu através dele. Você deve realizar um cheque funcional bem agressivo para se certificar de que o rasgo não está aumentando. Se por acaso o rasgo aumentar significativamente, você deve desconectar o seu velame principal. Se ele permanecer do mesmo tamanho, verifique se você consegue controlar o velame satisfatoriamente, realizando curvas para ambos os lados e um flare bem eficiente. Em uma situação com uma linha estourada, os procedimentos são praticamente os mesmos do pequeno rasgo do velame. Se você se deparar com uma linha estourada que não seja as dos batoques, faça um cheque funcional bem agressivo. Estresse o paraquedas e tente quebrá-lo ainda mais. Se nenhuma outra linha estourar, continue voando gentilmente, mas faça as mesmas questões. Você consegue fazer curva para ambos os lados? O flare está funcionando bem? Com o pilotinho no bordo de ataque, da mesma maneira você deve fazer um cheque funcional bem agressivo. Geralmente essa situação pode ocorrer quando há uma abertura bem lenta do velame. Se o velame responder adequadamente, continue normalmente a sua navegação. Um slider alto com as células das pontas desinfladas é uma situação muito comum em velames dóceis com aberturas lentas. O procedimento é bem tranquilo e só é necessário realizar o cheque funcional. No momento em que você terminar o cheque, muito provavelmente esse problema já estará sanado. Caso ainda não esteja completamente resolvido, cheque a sua altura, porque provavelmente você deverá realizar mais alguns flares para que as células inflem totalmente e o slider desça completamente. Lembre-se que consideramos uma situação adequada para voo aquela em que o slider desce pelo menos 50%. Caso o slider permaneça alto e as células desinfladas, você deve realizar o procedimento de emergência. Vamos falar um pouco sobre os freios soltos. Essa é uma situação onde, após abrir o velame, nos deparamos com um freio desfeito, ocasionando giros. A primeira atitude é soltar o outro batoque onde o freio continua feito e avaliar o voo do velame. Esse é um bom momento para a gente falar sobre os limites aceitáveis para o controle de um velame. Se por acaso o seu velame estiver voando em giros e você precisar puxar um batoque abaixo da linha do ombro para mantê-lo voando em linha reta, você vai precisar executar o procedimento de emergência. E agora vamos falar sobre os twists.
Com os twists, nós temos uma situação um pouco diferente das anteriores. Nas anormalidades anteriores, você deve realizar um cheque funcional no seu velame. Mas quando você está com um twist, primeiro você deve tirar a torção das linhas para depois poder realizar o cheque funcional. Lembre-se que é muito importante manter a consciência de altura, então o procedimento correto é chutar 2 vezes, checar a altura, chutar mais 2 vezes e checar a altura novamente. E assim por diante, até que você consiga desfazer o twist. E então, partimos para outra categoria de problemas que podemos ter com os velames, que é quando nós temos 2 velames abertos simultaneamente. Há 3 cenários para os velames expostos: biplano, lado a lado e downplane. O primeiro passo para qualquer uma dessas situações é a mesma: desconectar o RSL. Vamos falar então sobre o biplano primeiro. Biplano é chamado quando temos um paraquedas em frente ao outro. Pilote com o velame da frente para uma área livre de obstáculos e no momento do pouso, prepare-se para executar um rolamento. Muito importante, não faça o flare em situações com 2 velames abertos. A segunda situação é o side by side, ou lado a lado. Numa situação como essa, devemos identificar o velame mais dominante, que nesse caso será o velame que estiver mais sobre a nossa cabeça. Numa situação como essa, os tirantes e, consequentemente, os batoques estarão cruzados, então é importante não se confundir na hora dos comandos. Os procedimentos são os mesmos. Pilote com cautela e dirija-se para uma área grande e livre de obstáculos, junte os joelhos, não faça o flare e prepare-se para o rolamento. Qualquer um desses 2 cenários podem se transformar em um downplane. Se houver uma separação de mais de meio velame entre eles, essa situação vai se transformar em um downplane. Se isso ocorrer, desconecte o RSL caso você ainda não tenha feito anteriormente e desconecte o velame principal. Uma vez que o reserva estiver sobre a sua cabeça, cheque a altura, desfaça os freios e estabeleça uma navegação segura, seja para a área de saltos ou para uma área alternativa grande e livre de obstáculos. E agora, o pior tipo de pane em que podemos pensar: a abertura fora de sequência. Também conhecida como pane da ferradura, esse cenário ocorre quando temos a extração da bolsa, linhas e tirantes enquanto ainda estamos com o pilotinho alojado. Pense um minuto sobre o processo de abertura. Primeiro, a gente deve lançar o pilotinho no vento para então iniciar a extração da bolsa. Se essa sequência não for obedecida, o que devemos fazer? Bom, a primeira coisa que devemos fazer é tentar por 2 vezes lançar o nosso pilotinho ao vento. Conseguindo alcançar o comando e lançando o pilotinho, temos que estar preparado para lidar com qualquer tipo de pane ou anormalidade visto até agora. Caso você tente achar o seu pilotinho por 2 vezes sem sucesso, você deve então executar o procedimento de emergência. Porém, antes de acionar o paraquedas reserva, certifique-se de que seus tirantes do principal foram devidamente desconectados do sistema de 3 argolas. Outra situação que pode ocorrer em consequência de uma abertura fora de sequência é a bridle do seu pilotinho enrolar no seu braço. Se isso ocorrer, você deve esticar o seu braço para trás em direção ao vento relativo, chacoalhando o melhor que você puder. Assim como no processo anterior, você deve executar esse procedimento por 2 vezes, checando a altura entre eles. Tenha em mente que em uma situação como essa, pode ser bem difícil executar o procedimento de emergência com ambas as mãos, e você deve estar pronto para executá-lo somente com a mão esquerda se for necessário. Uma situação semelhante é caso o pilotinho enrole na sua perna. O procedimento é semelhante. Estique a sua perna para o vento relativo e agite-a vigorosamente buscando desenroscar o pilotinho. De novo, você deve executar esse processo por 2 vezes e, em caso de insucesso, vá imediatamente para o procedimento de emergência. Outra situação que não podemos deixar de comentar são as colisões de velames. A melhor forma de evitar uma colisão de velame é tendo consciência situacional, prestando muita atenção para onde estamos voando, seja em linha reta ou durante uma curva, mas caso a colisão seja inevitável, encolha-se deixando o seu corpo o menor possível, cobrindo o seu pescoço e o resto do seu corpo o melhor que puder. Normalmente, após a colisão, o que veremos é um paraquedista acima do outro. A responsabilidade por tentar se livrar do emaranhado de linhas e do tecido é do paraquedista de cima, uma vez que é muito mais provável que o velame de cima esteja em melhores condições de voo. O paraquedista de baixo deve checar a altura e informar para o outro atleta para se certificar de que tudo esteja bem dentro do possível.
Se um dos dois atletas perceber que algumas linhas estão enroladas no pescoço do outro, o procedimento de emergência deve ser executado, porque há uma grande chance da tensão das linhas estarem ocasionando uma asfixia. E para finalizar, vamos falar sobre a altura de emergência. Você se lembra qual é essa altura? Se você pensou em 1000 pés, você está correto. Nós acabamos de falar sobre colisões de velames, mas em qualquer situação adversa devemos trabalhar para que estejamos voando com um bom velame acima dos 1000 pés. Se por qualquer razão isso não puder ser feito e você se encontrar em qualquer situação de perigo ou até mesmo estiver enroscado com outro paraquedista por colisão de velames abaixo de 1000 pés, você só terá uma escolha: comandar o seu paraquedas reserva imediatamente para aumentar o arrasto e reduzir a razão de queda o máximo que puder. Então, assim finalizamos esse capítulo. Não deixe de estudar todo o conteúdo da sua apostila também e siga estudando, porque no próximo capítulo iremos conversar sobre o cheque completo do equipamento. Até já!